Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A presidência comunica que as atas das últimas sessões são dadas por lidas e aprovadas. O expediente foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Orador inscrito para falar, o deputado Maurício Peixe, ausente. Deputado Maurício Peixe, tem a palavra. Bom dia, senhor presidente, Júlio Garcia, Padre Pedro, também Lucas Neves, que estão na mesa, aos deputados Sargento Lima e também Neudi Sareta. Hoje dá para citar a todos, sem demora. Senhor presidente, desde que eu cheguei aqui e antes, eu luto muito por doenças raras, pessoas que não têm condições de ser atendidos da forma que merecem, pessoas que têm os seus direitos garantidos até por lei, mas que não conseguem ter esses direitos garantidos colocados em prática. E também nós fizemos leis para tornar esses direitos mais garantidos ainda. Uma das situações que eu coloquei aqui, à época, foi incluir no rol das doenças com deficiência a fibromialgia. E foi uma grande luta aqui. Tive muito apoio da Comissão de Saúde, do deputado Neudi Sareta, que passou, emperrou em algumas comissões e alguém dizia que não tinha legalidade, que era ilegal a lei e que não podia prosperar. Essa lei acabou sendo aprovada pelo nosso esforço, correr atrás, a ajuda de alguns deputados, enfim, do plenário, depois que todos aprovaram. Essa lei depois, ela foi, lógico, sancionada pelo governador Jorginho Melo e depois foi aprovada a lei federal, porque a maioria dos estados brasileiros fizeram a lei e acabou beneficiando. Em Santa Catarina, a estimativa aí de pessoas com fibromialgia já é em torno de 150 mil pessoas. E está caminhando bem, eles estão conquistando espaços e estão sendo visíveis. Há mais de um ano atrás também, em 2023, eu entrei com outro pedido de lei. A lei que tratava também de uma doença rara, que é doenças pulmonares, principalmente aquelas que tratam da questão de hipertensão pulmonar. E eu lembro muito bem, presidente, que lá em Joinville, essa entidade se apresentou na Assembleia Itinerante, e eu levei lá uma moça que ela foi pedir para que a lei tornasse também aqui aprovada na Assembleia, que era tornar a pessoa com hipertensão pulmonar também com deficiência. Essa lei está parada na casa, infelizmente, há mais de um ano, na comissão da pessoa com deficiência. Por isso eu quero mostrar o vídeo que aquela moça que esteve lá em Joinville pedindo para ser aprovada a lei, porque beneficiaria ela, veio a falecer ontem ou anteontem. Por isso que eu quero botar o vídeo aí, só para a gente relembrar da importância das nossas leis, mas que infelizmente algumas não prosperam ou ficam paradas porque alguém não quer que vá para frente. Por gentileza, técnica. Eu sou hipertensa há 17 anos e há 2 anos eu faço uso contínuo de oxigênio. Nesses 2 anos em que eu tenho que levar o concentrador de oxigênio para todos os lugares que eu frequento, eu me deparei com muitas dificuldades, né? Desde uma simples tomada, que é alguma coisa banal no ambiente. Se eu fico mais de 2 horas no local, que é a vida média da bateria do meu aparelho, eu preciso carregá-lo. Simples compra de mercado, que às vezes pode levar mais tempo, e eu não posso utilizar o caixa preferencial, faz com que eu largue a compra e precise sair do ambiente. Eu entrei com o projeto também para reconhecer a hipertensão pulmonar como PCD. E vocês viram agora o porquê incluir. Já que nós não temos ainda um protocolo federal, nós temos que estudar em Santa Catarina, talvez uma audiência pública, para debater acesso a medicamentos e a tratamentos adequados para esta doença.
Porque quando se trata ela preventivamente, a pessoa tem muita mais chance de viver uma vida normal, dar os direitos que a pessoa tem, dar a elas aquilo que nós podemos fazer. Então, senhor presidente, essa Casa de Leis, ela faz justamente leis beneficiando pessoas, atendendo pessoas. E essa Fabiana, ela lutou muito para que essa lei se tornasse realidade, pudesse ser aprovada e sancionada. Mas nós não conseguimos fazer, porque há 1 ano está parado numa comissão. Inclusive, já pedimos audiência pública, deputado André Sareta, que certamente vai ser marcado pela Comissão de Saúde, para a gente debater com essas pessoas. Não é um número tão grande como é de fibromialgia, mas se fosse só ela, uma pessoa, já valeria a pena. Mas, infelizmente, ontem ela foi sepultada e não viu a lei acontecer. Vou colocar até o nome dessa lei de Fabiane, porque em homenagem a ela e todas as pessoas que sofrem com hipertensão pulmonar. Porque a hipertensão pulmonar é uma doença rara, sim, mas ela é problemática porque a pessoa precisa de oxigênio, é difícil de locomoção, ela precisa ter um atendimento prioritário num sistema de saúde, porque quando bate, principalmente, ataca mais a questão respiratória, ela precisa ser atendida muito rápida, ou mesmo na questão da troca do oxigênio, que é outra dificuldade pelo SUS. Então, vem aqui, né, solidarizar com a família dela, e também lembrar da grande luta que ela fez em torno da vida, porque ela queria muito viver, ela queria ter a condição de poder estar numa vida normal, mas não teve. 17 anos sofrendo. Da mesma forma, eu fui lá em Jaraguá, no Hospital Jaraguá, visitar uma paciente, uma menina de 21 anos, que ela está internada com a AME, que é uma doença também rara, né? 21 anos ela está internada lá no hospital, desde que nasceu com a AME, e a mãe dela cuidando todos os dias dela lá no hospital, passando dia, noite e acompanhando com muito amor. É complicado você ver uma pessoa com 21 anos de vida estar 21 anos no hospital. Da mesma forma também tem uma outra lá, a Alessandra, com 11 anos de idade, 10 anos também lá no hospital. E o mais interessante é que a família entrou dessa menina de 21 anos na justiça para poder ter o direito de levar ela para casa, tratar em casa. Claro que tem que daí ter todo um preparo na sua casa que ela fez, ajudada inclusive pelo dono da van, a melhorar lá o quarto dela, ter condições de ela ir para casa. A justiça não a libera. Por quê? Porque tem que dar lá na casa dela também a mesma condição que ela tem de atendimento no hospital, com enfermeira, com médicos, né? Mas, infelizmente, a justiça não liberou. Está sendo recorrido, a família quer cuidar em casa porque está 21 anos no hospital. Então, essa nossa luta vai continuar. Nós vamos, sim, fazer com que os direitos das pessoas que têm esses direitos sejam conseguidos, nem que seja por intermédio judicial. Muito obrigado, presidente. Horário destinado aos partidos políticos. Bloco Podemos, Republicanos e Novo não há oradores inscritos. Progressistas também não. PDT declina. PL, deputado Sargento Lima. Tem a palavra na forma do regimento por até 16 minutos. Muito bom dia, senhor presidente, demais deputados, senhor presidente Júlio Garcia. Gostaria, em nome da Secretaria de Articulação Nacional e do deputado Maurício Scudilá, agradecer a Vossa Excelência e, no nome do senhor, também agradecer a cada servidor da casa, porque na noitinha de ontem todos se desdobraram para que esse evento fosse exatamente do tamanho do Parlamento catarinense, que é gigante. Então, transmitindo aqui os meus agradecimentos a todos, tá? Foi muito bonito. Dito isso, quero convidá-los não para uma reflexão, mas convidá-los para uma constatação
Imaginem os senhores e senhoras, se vocês resolvem iniciar os trabalhos de uma organização não governamental, de uma ONG, destinada a proteger o meio ambiente. E quando você está ali chamando pessoas para participar do seu grupo, você deixa de consultar as redes sociais e acaba trazendo para dentro dessa organização não governamental pessoas que praticam a caça de animais silvestres. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Ou alguém que maltrata propositalmente os animais. Não faria o menor sentido. Ou se você criasse uma agremiação política de face de direita e você chamasse para dentro do teu grupo pessoas que são notoriamente conhecidas por serem de esquerda. Também não faria sentido. Assim como não faz sentido se você é um capitalista, se você, através do suor do seu rosto, de todos os seus esforços, você abre uma empresa, e você está lá o seu negócio, você produz, e você coloca dentro do teu grupo de trabalho pessoas que dizem que o patrão, a classe patronal, são exploradores, são lobos vorazes que devoram a pouca valia do trabalhador. Faria sentido isso? Você trazer para dentro da sua equipe, que precisa ser motivada. Você motiva, nós vamos trabalhar mais, nós vamos vender mais, você vai ganhar mais dinheiro. E lá dentro da tua equipe, pessoas que dizem, olha, nós somos contra o capital, somos contra o livre comércio. Eu não vejo onde isso faz sentido, você trazer esse tipo de pessoas para dentro da tua empresa. Talvez em algum lugar elas se enquadrem, que tem a mesma linha de raciocínio e pensamento delas. Mas para quem quer aferir lucro, é muito perigoso você colocar gente que pensa dessa forma. Você imagina você é um fazendeiro, né? Você está ali na 4ª, 5ª geração, na sua propriedade rural, e você vai contratar uma mão de obra lá dentro que tem por hábito invadir a terra dos outros. Não faz sentido. Você está colocando a raposa dentro do galinheiro, no meu entendimento, né? Essa é a minha forma de pensar. Você imagina se você trabalha no RH, no Recursos Humanos, e você dispensa olhar qual que é o histórico da pessoa. Vamos olhar o histórico estudantil de quem eu estou contratando. Já parou para pensar nisso? Ninguém faz essa verificação. Porque eles suprimem, escondem aquilo que fizeram enquanto estavam na faculdade. Você já viu alguém fazer um currículo? Quando vai entregar o currículo na empresa, é banho tomado, cabelo cortadinho, a barbinha bem feita, camisa para dentro da calça, bota uma fatiota bonita. Isso ele, quando vai pedir um emprego, assim, mas lá no currículo não está escrito. Participei da 14ª, 15ª e 16ª Marcha da Maconha. Está lá no currículo do cara, isso está escrito no currículo. Ele suprime ou ele expõe esse fato? Quando ele vai lá na empresa, lá no currículo dele está escrito, participei da invasão do prédio da minha faculdade. Inclusive, no ano de 2012 e 2013, nós quebramos 16 portões e participamos de um grande evento de pichação nos muros. Ninguém escreve isso no currículo. Cuidado, que você pode estar colocando a raposa dentro do galinheiro. Ora, se alguém publicamente expõe o seu pensamento na sua rede social, de que o patrão é um inimigo, de que o chefe é uma pessoa a ser combatida, que aquilo é uma barreira a ser derrubada, que aquilo é uma classe que precisa ser exterminada, você vai botar essa pessoa para dentro da tua empresa, que é quase um filhinho teu, que você suou para poder conquistar aquilo, ficou longe da sua família, deixou de fazer as suas férias, deixou de tudo para poder fazer o seu negócio prosperar? É isso?
E você que tem lá sua empresa, seus 60, 70 funcionários, bate alguém de uma agremiação política na tua porta e pede: posso falar com teus funcionários? Posso ficar aqui na frente da empresa para pedir o meu votinho? Você olha lá qual é as bandeiras que o partido desse indivíduo defende? Tem pessoas que realmente eu não entendo, fazem questão de colocar a raposa dentro do galinheiro. Fazem questão de trabalhar contra si mesmo. Eu não entendo. Tem gente que milita contra si mesmo. Isso eu jamais vou entender. É um momento, como eu disse, não é uma reflexão, é uma constatação. Você abre lá uma organização não governamental, uma ONG, para poder tratar de pessoas que são usuárias, né, e você quer retirar elas do vício, da droga, enfim, e você vai colocar um funcionário que trabalha dentro dessa clínica, que lá na rede social dele, ele está lá, ao som de Planet Hemp, com um baseado desse tamanho na boca. Esse é o cara que tu vai colocar lá na tua clínica para trabalhar. É isso? Você quer combater a violência no seu estado? Bom, eu quero combater a violência no meu estado. Mas você coloca pessoas dentro do governo que fazem apologia ao uso da droga? Estou tentando entender isso. Estou tentando compreender. Você é um prefeito de uma cidade e você diz: olha, primeiro que eu tenho um estelionato eleitoral. Você diz: eu sou de direita, votem em mim, porque eu sou lá da turma do Bolsonaro, sou de direita, verde, amarelo, putz grille, vou nessa aqui. E quando vai montar o seu secretariado, coloca petistas no seu secretariado. Isso não é estelionato eleitoral, não. Você prometeu uma coisa e entregou outra. Porra, estou entregando outra coisa. A conversa aqui era para não ter essa parada de LGBT, essas tretas que eu não gosto disso, minha população não gosta. E meu avô, meu nono era um italiano, não entendia nem o que funcionava isso. Não quero isso aqui na minha cidade, prefeito. O que você está aprontando, cara? A gente está pegando leve aí para ver se a gente consegue ajudar vocês a nos ajudar, para não precisar citar nome, entrar em campo. Isso é estelionato eleitoral, meu amigo. Tu prometeu uma coisa e entregou outra. Vamos começar a se ajudar, gente, para a gente não precisar começar a ter que citar nome, apontar dedo, né? Então, começam a refletir sobre isso, né? E constatar que, se você olhar a fundo mesmo, a gente está com um pouquinho de razão de falar isso. O povo não gosta. Quem pediu voto para você não gosta. Quem está lá na tua empresa, o bom funcionário que trabalha, chega cedo, mantém o horário, aquele cara que ele não gosta de ver o colega dele, que não faz isso, sendo recompensado também. Ele se sente desmotivado. Até isso é um problema até para a liderança. Líder não pode fazer isso. Tratar um muito bem e o outro tratar ele muito mal. Isso causa uma dissidência, um rompimento de forças dentro da tua empresa, quebra a egrégora da produção. Não pode acontecer. Ah, mas todo mundo tem o direito de ser como é. Não tem, não. Existem algumas coisas que são obrigações. Você não pode chegar em casa e falar assim para os teus filhos e para a tua mulher: ó, dessa vez o pai resolveu ficar de boa, esse mês aí não vai trabalhar, entendeu? Não vai pagar a conta de luz, água, o banho vai ser frio, não tem porra nenhuma dentro do armário, vocês se virem para comer. Não é o baile do vai quem quer, não. Não é mesmo. Tem coisas que não é meu direito ser assim, não. Assim dentro de uma empresa, dentro de um governo, dentro de uma prefeitura. Tem obrigações, tem metas a serem cumpridas em tudo na vida da gente. E uma delas é honrar com a palavra, ser sério, ter comprometimento, não praticar o estelionato eleitoral. Não usei, presidente, os 16 minutos. Tá? Chega ao final dessa aqui e agradeço a paciência de todos vocês. Obrigado.
Próximo horário do Bloco Social Democrático, não há oradores inscritos. Bloco União, PSD, PRD, não há oradores inscritos. Bloco Democracia Social, consulto o senhor líder, quem fará uso da palavra. Deputado Neudi Sareta, tem a palavra por até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses, às vezes quando um governante ganha e que não é do PT, chama alguém para o PT para ajudar a governar, é para salvar o governo, é para dar um up, né? Os governos, as prefeituras, onde normalmente os prefeitos do PT governam, têm altíssimos índices de resolutividade dos problemas sociais, econômicos, enfim. Mas esse é apenas um comentário à parte, senhor presidente. Eu quero trazer, na verdade, aqui uma preocupação muito grande. Antes, o deputado Maurício, inclusive, abordava questão de doenças e nós temos uma situação preocupante aqui em Santa Catarina. O ambulatório da dor do Hospital Florianópolis está sem médico para atender os pacientes de fibromialgia. E essa situação está deixando extremamente preocupante, isso foi desde o final de julho, e envolve no mínimo aí 300 pacientes que precisam de atendimento e não estão tendo esse atendimento, pacientes de todo o estado. Aliás, inclusive, isso nos remete a uma outra questão. Nós precisamos ter centros de referência de atendimento a esses pacientes, laboratórios de dor, espalhados pelo estado. Não é possível continuar deixando pacientes fazer 500, 600 quilômetros para vir a um atendimento único na capital. E ainda mais quando esse local e esse atendimento e esse ambulatório encontra-se sem um médico para fazer esse atendimento. Eu já vi declarações do Hospital Florianópolis dizendo que está em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para resolver isso, e acredito que estejam, mas há uma angústia muito grande desses pacientes que estão sem atendimento. Por isso, além de reforçar esse pedido, esse apelo, para que seja agilizado essa questão para o tratamento desses pacientes com fibromialgia, nós possamos também já pensar concomitantemente a ter outros centros, outros ambulatórios da dor como esse do Hospital Florianópolis, espalhado nas nossas regiões, pelo menos, deputado Lucas, um a cada macro-região de Santa Catarina. Isso já seria um avanço, porque senão também nós aprovamos leis importantes, garantindo direitos importantes a esses pacientes, mas na prática depois esses direitos não são efetivados se não tiver o atendimento devido e necessário. Por isso meu apelo é para que as autoridades de saúde estadual possam agilizar junto ao Hospital Florianópolis a volta do atendimento desse ambulatório da dor aos pacientes de fibromialgia. Obrigado, senhor presidente. Encerrado o horário dos partidos políticos, a presidência suspende a sessão por solicitação do deputado Padre Pedro Baldiceira para a manifestação do senhor Sebastião Villanova, da Cooperativa Regional de Comercialização do Extremo-Oeste, Cooperoeste, para apresentar conquistas, os avanços e a relevância da Cooperoeste no fortalecimento da agricultura familiar, na geração de emprego e renda e no desenvolvimento sustentável do extremo-oeste do estado catarinense. Está suspensa a sessão. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, públicos a que nos assiste pela TV. Estou aqui na tribuna desta casa hoje para falar em nome da direção
da Central das Cooperativas da Reforma Agrária do Estado de Santa Catarina e das cooperativas filiadas. Nossas filiadas, Cooper Oeste, Cooper União, Cooper Contestado, Cooper Trask, Cooper Dote, toda situada no estado de Santa Catarina, e a Cuana e a Copave, essa do estado do Paraná. Quero agradecer ao deputado Padre Pedro, que nos proporcionou a oportunidade de manifestar, assim como agradecer também todos os parlamentares desta casa. Quero, neste momento, falar da marca Terra Viva, que nos últimos dias foi atacado por pessoas que não conhecem ou nem querem conhecer a importância da reforma agrária do estado de Santa Catarina e no Brasil. Muitos são desinformados ou de má fé. Desconsideram os objetivos da reforma agrária e o quanto ela contribui agregando renda e emprego no campo. Alguns desconsideram o quanto a reforma agrária contribui para a diminuição do adensamento urbano e o combate à favelização nas nossas cidades. A marca Terra Viva, muitos não sabem, carrega a importância da reforma agrária no estado de Santa Catarina e no Brasil. A realidade da marca Terra Viva é suma importância para milhares de catarinenses que fazem parte da rede de produtos e da rede de consumidores dos nossos produtos. Uma das nossas filiais é a Cooper Oeste. Industrializa hoje 700 mil litros de leite dia em 4 laticínios na região do extremo oeste. Esta cooperativa possui hoje 535 trabalhadores, colaboradores, como queira. Possui 8 agropecuárias distribuídas na região do extremo oeste, que fica próximo ao produtor para dar esse atendimento. E comercializa sementes, adubos, vacinas e aos rebanhos e muitos outros insumos que o agricultor e agricultoras necessitam para trabalhar. Tem 56 transportadores de leite que traz o leite da matéria-prima para o laticínio. Realiza diariamente 60 caminhões de expedições de lácteos que vai para vários estados do Brasil. Hoje, para ter uma ideia, uma cooperativa de transporte colabora com a Cooper Oeste. É filiada e carrega 60 caminhões por dia, que vai também para 7 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e outro Mato Grosso e Rio de Janeiro. Hoje, para ter uma ideia, uma cooperativa de transporte, que eu já citei, que carrega os 60 caminhões, então, diariamente. A Cooper Oeste possui hoje 1.665 produtores associados, de vários municípios e região do extremo oeste de Santa Catarina. Produtores esses, na maioria, integrantes da agricultura familiar. Não pertencem a assentamentos, mas que são beneficiados diretamente pela reforma agrária. Com trabalho árduo desses cooperados, nós recolhemos leite produzido em 80 municípios. Desses 80 municípios, onde buscamos o leite para a indústria de laticínio, 6 municípios são do estado do Paraná. Outro dado importante é que a Cooper Oeste possui 3.680 clientes distribuídos nesses 7 estados que eu já citei. O leite Terra Viva é comercializado, inclusive, para os exércitos brasileiros. São Miguel do Oeste,
Marinha do Rio de Janeiro, Exército do Rio Negro, no Paraná, Base Aérea de Lages e de Florianópolis. Poderia terminar por aqui, mas afirmo o compromisso das informações destacada no Leite Terra Viva, realizada doação permanente para 7 APAES há vários anos da região do Oeste. A Paz, que é onde tem pessoas com deficiência, que é onde que a Cooper Oeste tem, então, contribuído com doações de produtos diretamente há mais de 10 anos. Em período de cadastros, o Leite Terra Viva tem sabor de solidariedade. Somente na pandemia, recentemente, que deixou muitas dores, todos nós, a Terra Viva realiza doações para 8 hospitais e doações para milhares de famílias. Na última grande catástrofe climática ocorrida no Rio Grande do Sul, milhares de litros de leite foram doados para aliviar a dor e a fome de nossos irmãos e irmãs do estado vizinho. Foi doado produtos, leite, para a entidade do Dunga, que também no Rio Grande do Sul fez doações para entidades que ele representa nesse estado. Tenho dito que a Terra Viva ela tem se demonstrado uma empresa solidária, principalmente com as questões climáticas e outras questões, Padre Pedro, como tem acontecido na época da pandemia. Onde que deixou muitas pessoas, muitas famílias, muito tristes, desiludida, perdida, e isso vem afetando até hoje. Talvez por falta de compromisso, talvez por falta de o governo na época ter buscado uma vacina e ter socorrido muitas famílias que talvez são parentes, irmãos nossos que têm sofrido e acabado falecendo, enfim, né, e deixando as famílias. Então isso é muito dolorido. E a gente tem sentido isso, uma pressão na época da pandemia, que eu gostaria de frisar aqui, a doação que a Cooper Oeste fez e como compartilhou com as famílias que estavam desamparadas. Então, isso também foi um ato de solidariedade que a Cooper Oeste, que Terra Viva, fez. Para finalizar, eu queria agradecer novamente aqui, então, ao propositor dessa suspensão de sessões legislativa, o deputado Padre Pedro Baldiceira, e a todas dessa casa, e não podia deixar de falar aqui dos nossos produtores e nossos trabalhadores, tanto aqui da Assembleia, como também lá das nossas cooperativas. A gente tem que lembrar dessas pessoas que levantam cedo, né, e dormem tarde. E eu gosto de frisar sempre, né, que o nosso produtor é aquele que levanta às 5 da manhã e vai dormir 10 da noite. E não tem tempo feio, não tem frio, não tem chuva, não tem seca, não tem nada, ele tem que estar trabalhando e levantando e cuidando dos seus animais. Entende-se que hoje o preço do leite, se nós entrar nesse campo, ele está muito ruim, muito ruim. Muito ruim para o produtor e, queira ou não, para as empresas de lácteo do estado e do Brasil, também não está muito fácil, também está difícil. Mas tem uma outra ponta que está bom, não está tudo ruim, o consumidor está adquirindo esses produtos, talvez, com preço mais adequado no mercado. Quero deixar aqui também, agradecendo então, como tenho dito aqui, o nosso deputado Padre Pedro, quero transmitir uma frase aqui do saudoso Dom José Gomes, bispo da Diocese de Chapecó. Ocupação significa entrar em um espaço vazio. E a terra que não cumpre a função social, do ponto de vista legal, ético, é praticar um espaço vazio. Muito obrigado.
Feita a manifestação, Sebastião, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero lhe parabenizar por ter nos trazido aqui esta oportunidade de trazer o Sebastião, né, representante aqui das cooperativas da reforma agrária, e de forma muito especial falando sobre a Cooperoeste. E, em segundo lugar, ao lhe cumprimentar e cumprimentar todos os que estão envolvidos, especialmente com a Cooperoeste, dizer da importância desse trabalho que é feito lá na Cooperoeste. Tem os empregos que são fundamentais, as famílias que vivem disso, as famílias que produzem o leite, mas a Cooperoeste foi além disso, fazendo esse trabalho social, desde citado lá da pandemia, né, atendendo hospitais, atendendo a PAI. Quiçá se nós tivéssemos, todas as empresas e cooperativas desse país fizessem um pouco disso, nós teríamos muito mais igualdade e muito menos desigualdades e necessidades. Então, eu quero parabenizar esse trabalho que é feito e que isso sirva de exemplo para outras empresas e entidades de Santa Catarina e do Brasil, para fazer também, além do trabalho econômico ali, da geração do emprego, que é importante e fundamental, manutenção das famílias, mas fazer esse além, atender também instituições, poder doar um pouco daquilo que recebe, para a gente ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. Parabéns a todos. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Neudi Sareta, e como proponente deste espaço aqui no Poder Legislativo, ele se traduz, presidente Sebastião, como um espaço importante que o Legislativo catarinense concede, e aqui já se manifestaram inúmeras entidades, pessoas, trazendo sempre aquilo que realiza e faz na sua caminhada. E nada mais importante de ouvirmos uma organização como a Cooperoeste e outras cooperativas, frutos da reforma agrária, em nosso estado de Santa Catarina, por tantos feitos realizados nesta longa caminhada. Eu não tenho dúvida nenhuma que vocês se tornam um grande testemunho, um grande exemplo do cumprimento da função social das nossas cooperativas, entidades, por aquilo que constantemente, periodicamente, vocês constroem e fazem na caminhada. E são muitos os feitos, né? Só o fato aqui de você mencionar o atendimento às APAES, aos hospitais, o atendimento nos momentos, né, de eventos climáticos que têm trazido dificuldades a muitas pessoas, e lá estavam vocês, daquilo que com várias mãos construíram, doando para atender umas necessidades básicas daquelas pessoas e daquelas famílias. Então, eu vejo nesse espírito uma cooperativa que, além do Poder Legislativo catarinense fazer o seu reconhecimento, é sim buscar políticas e ações para que vocês possam continuar com esse belíssimo trabalho, porque ao cuidado da terra produz um alimento necessário, fundamental para a vida das pessoas. Então aqui o meu reconhecimento e parabenizá-los, a todos. E veja que não são só os agricultores assentados da reforma agrária. Nós temos aqui inúmeros agricultores da agricultura familiar que são associados e que estão nesta caminhada. E isto é importante a gente destacar, né?
que, além dos assentados, vocês atendem um grande número de agricultores e agricultoras familiares do nosso estado de Santa Catarina, né? Então, parabéns mais uma vez, né? E contem com este parlamento catarinense diante dos grandes feitos que vocês realizam ao longo desses anos todos, através das entidades as quais vocês organizaram, edificaram e que estão dando testemunho e exemplo no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo também. Então, parabéns. Se quiseres um minuto para as considerações finais, Sebastião, os microfones estão à disposição. Então, em nome das cooperativas filiadas, que já citei, em nome de produtores, em nome da Cooper Oeste, em nome do Cooper Contestado, Cooper Dote, enfim, todas as cooperativas citadas, eu quero agradecer aqui, senhores e senhoras deputados, pelo espaço, Padre Pedro. Fica muito agradecido pela primeira vez, né? A gente tem conseguido chegar aqui e colocar um pouco dos 29 anos da Cooper Oeste e dos 34 anos da nossa central das cooperativas da reforma agrária que a gente tem no Brasil, aqui no estado de Santa Catarina. E é importante a reforma agrária, importantíssimo no nosso entendimento, e por isso que a gente está, então, aqui colocando um pouco da importância deste valor que é a reforma agrária, que deve acontecer no Brasil, para o bem de todas as famílias e produzir a sua alimentação. Muito obrigado. Reaberta a nossa sessão, esta presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 181/2024, autoria deputada Paulinha, que altera a Lei número 16.722, de 8 de outubro de 2015, que consolida as leis que conferem denominação objetiva aos municípios catarinenses para reconhecer o município de Três Etilhas como cidade mais austríaca de Santa Catarina. Projeto de Lei 533/2024, autoria deputado Oscar Gutz, que institui o Fundo Estadual para a Preservação, Proteção e Defesa Agropecuária contra Calamidades, Fundeagro Santa Catarina, e da outras providências. Projeto de Lei 304/2025, autoria deputado Tiago Morastoni, que institui a Política Estadual de Compensação Social e Territorial vinculada à construção de barragens de contenção no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Projeto de Lei 409/2025, autoria deputada Paulinha, autoriza o Estado de Santa Catarina a conceder incentivos fiscais a cidadãos que adotarem animais abandonados, incentivando a doação responsável com contrapartida tributárias. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1002 a 1008. Esta presidência comunica que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos. Requerimentos 3.617 a 3.638. Fim da ordem do dia. Entramos agora, então, em explicações pessoais e nós temos o orador inscrito, o deputado Márcios Machado. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, lhe concedo o tempo de até 10 minutos.
Senhor presidente, deputado Padre Pedro, meus cumprimentos aos nobres colegas, quem nos assiste nos canais respectivos, que me vem à tribuna, presidente. É algo totalmente, por um lado, hilário, pelo outro, totalmente assustador. Olha só a matéria. Encontrado servo dentro de um quarto. Um servo foi encontrado, que é um veado campeiro, foi encontrado em cativeiro dentro de um quarto de uma casa no bairro Santa Catarina, em Lages. A polícia militar chegou até o caso após denúncia anônima, que apontava a presença do servo e a suspeita de armamento irregular no local. A polícia militar encontrou, além do servo campeiro, espécie ameaçada de extinção, 2 espingardas artesanais, munições calibres permitidos e de uso restrito, cápsulas deflagradas, além de pólvora, chumbo e materiais usados para recarga. O responsável, que na realidade é o irresponsável, foi preso por porte ilegal de arma e por manter uma animal silvestre em cativeiro. Primeiro quero agradecer a você, lagiano, homem sério ou uma mulher séria, que denunciou esse irresponsável, esse covarde, esse fanfarrão, de ir na mata, pegar um animal que está para ser extinto, leva e coloca dentro de um quarto para cevar, para deixar gordinho e depois fazer o quê? Matar. A caça ilegal está gigantesca. Na Serra Catarinense, a Polícia Ambiental está fazendo várias ações, mas nós precisamos de uma atuação ainda mais célere, mais rápida, porque o pessoal está caçando. Ah, vou caçar. Vou caçar. A caça no Brasil é ilegal. Pegaram um servo, colocaram num quarto, estavam cevando para depois matar. Irresponsável. Então você que denunciou de forma anônima, meus parabéns, minha gratidão eterna, que fez um trabalho maravilhoso. E esse tipo de gente que estava ali, ó, com munição não autorizada, de uso restrito, quer dizer que são munições pesadas, estava ali utilizando para matar os animais silvestres. E muitas vezes eles vão para lá e, não, eu vou aqui fazer uma caça de um animal que está permitido. E, por exemplo, um javali. Só que uns vão lá e caçam um javali, mas outros vão em nome de caçar o javali e vão caçar outros animais. Isso está sendo constante, está sendo permanente, e nós precisamos punir esse tipo de gente. Eu fiz um projeto de alteração do Código Ambiental de Santa Catarina para aumentar a penalidade. Não é possível que no Código Nacional a multa é R$500. R$500? Que vergonha! Aí ele vai lá, maltrata o animal, a penalidade até 1 ano. Até 1 ano, cara. Então eles fazem as leis para quê? Para continuar fazendo isso. E algo realmente que está dentro dessa temática, eu recebi uma informação que o Brasil autorizou a venda de pássaros para o exterior. O Brasil autorizou a venda de pássaros para o exterior. E aí o ministro da Economia vibrou. Mais uma fonte de arrecadação. Covarde, fanfarrão, persona não grata. Levar os nossos pássaros para outros lugares, para ficarem em cativeiro, isso é um absurdo. Mas quem é que fala sobre isso? Poucas pessoas. Por quê? Porque os pássaros não têm dono, é da coletividade. Agora, tem uma vaquinha, a briga, tem não sei o quê, porque tem um dono. Quando as coisas não têm dono, aí não está nem aí, está nem aí. Poxa vida, vai pegar lá uma arara, vai pegar um papagaio charão. Poxa, o papagaio charão não tem fronteira. Ele vai lá, fica um tempo na Argentina, no Uruguai, vem para cá comer um pinhãozinho. E eles vão começar a caçar o papagaio charão, vão começar a caçar a gralha azul, para poder vender e colocar num cativeiro, para um monte de gente ter que pagar um ticket, para poder lá ver os pássaros exóticos do Brasil. Já basta o que fizeram
com o nosso povo, quando chegaram para cá, deram uma bugiganga, deram um espelhinho, e o índio, olha que legal esse espelhinho. E aí começaram a levar um monte de pau-brasil, um monte de ouro. Eu tive a honra de ir para o Peru, conhecer o povo Inca, lá, que sobrou na realidade, né? Destruíram tudo. E aí levaram tudo para fora. E a tecnologia daqueles caras era fenomenal. Tive a honra de ir com a minha família para Cusco. Que cidade maravilhosa. Pai, eu subi uma montanha gigantesca, assim, a uns 3.000 metros acima do nível do mar. E lá aquele povo fazia um monte de coisa, fazia um tal de terraços para agricultura, tecnologias avançadas, que hoje você não consegue enxergar aqui na dita pós-modernidade. Mas daí eu venho, ao mesmo tempo, e vejo que o ministro da Economia diz o seguinte: não, é mais uma fonte de arrecadação, canalha, irresponsável, vai levar os pássaros daqui para fora. É uma barbárie que estão fazendo com o nosso povo, com os animais. Então eles não têm voz, mas eu tenho. E quem defende a vida, defende os animais, porque de nada adianta você defender só o ser humano. Ah, não, ser humano, tudo bem, é importante demais, mas os animais também são importantes. Abraham Lincoln, 16º presidente norte-americano, diz o seguinte: quando eu defendo os humanos, e eu defendo os humanos, e quando eu defendo os animais, a mesa está correta, senão está manca. Como é ruim você chegar num lugar e a mesa está manca, fica sempre balançando, mas tem gente que se acostuma com a mesa manca. Eu não me acostumo. Então nós precisamos defender os humanos e os animais. Então fica aqui meu repúdio a esse lagiano sem noção. Foi lá, pegou um servo, velho. Não, vou pegar esse aqui e vou levar para minha casa. Mas ó, salva de palmas para você que denunciou, e isso é maravilhoso. Tem que denunciar essa gente aí. Tem um monte de caçador, tem que denunciar os caçadores ilegais. Ah não, ele está legalizado, vai lá caçar o javali, beleza. Está tudo certo, eu defendo também caçar o javali e passei para o governador Jorginho Melo. Governador Jorginho Melo, faz o seguinte: pega o exército, governador, pega a polícia militar em treinamento e vamos para campo, acampar, vamos exterminar o javali em Santa Catarina. Ele falou: que ideia boa, deputado. E ontem eu falei num evento que estava aqui na Assembleia, falei: e aí, governador, como é que está aquela minha proposta? Eu já falei com o comando da polícia militar. Um dia não vamos fazer isso, porque na caça do javali o que ele faz? Ele vai lá e caça o cachaço, que é o mais gordo, para poder colocar no troféu, e aí deixa a família, os outros javalizinhos, para poder voltar de novo. São todos? Não são todos, porque daqui a um pouco vem enxurrada, Márcio Machado, nunca vi um troço desse. Mas eu não vou deixar de lutar pelo que eu acredito. Quer caçar o javali? Beleza, tudo certo, manda bala. E eu sou defensor também da caça do javali, mas não caça outros animais. Não pegue o veado campeiro, não pegue a jaguatirica, não vá lá e tu vai falar com gente: não, eu caço. Pô, estão caçando o leão-baio, cara, que é uma onça maravilhosa, um gato grande, bonito, tem medo do ser humano, cara. Ele tem medo do ser humano, porque o ser humano uma parte do ser humano é uma encarnação do coisa ruim. Nós temos o bendito, a fagulha divina, e tem o lado muito ruim do ser humano. E aí você escolhe qual é o lobo que tu quer alimentar, o lobo do bem ou o lobo do mal. Mas tem gente que alimenta o lobo do mal. O que ele vai fazer? Vai sacanear, vai destruir, vai ser a peste negra na terra. E esse tipo de gente tem que ter lei para extirpar, para tirar o joio do trigo. É assim que funciona. E é assim que tem que ser trabalhado. Então nós estamos fazendo forte leis para punir esse tipo de gente em Santa Catarina, porque aqui nós temos um povo que, a sua grande, esmagadora maioria, são pessoas de muito valor. Então, esse é o meu entendimento, e tomara que o governador Jorginho Melo consiga colocar o exército brasileiro, se o exército não for para o fronte, que vá a polícia militar em treinamento, e a gente acabe com o javali em Santa Catarina, o primeiro estado brasileiro a acabar com essa
coisa que está destruindo plantação, um monte de porcariada que tem aí. Tá bom? Um abraço, muito obrigado, presidente. São essas minhas considerações. Com a vossa manifestação, deputado Márcio Machados, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência encerra a presente sessão, convocando outra especial para segunda-feira, às 19 horas, em comemoração os 130 anos Tratado de Amizade Brasil e Japão. Está encerrada a presente sessão.